Vamos ver então o primeiro exemplo de noção intuitiva através de sequências, né? De sequências numéricas. Então o primeiro caso aí é da sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Uma sequência formada pelos números naturais, tá? Então o termo geral dessa sequência é dado por n, onde n varia nos números naturais, ok? Então olhem só, eu quero observar essa sequência na nossa reta real. Então eu desenho aqui a minha reta real e eu quero fazer a marcação desses pontos, né? Então o primeiro ponto aqui, 0. Segundo ponto, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora a gente pode se perguntar, né? Será que essa sequência numérica ela vai possuir um limite? Ou seja, vai possuir um limite que a gente fala tem que ser um número, né? Um número onde essa sequência vai se aproximar desse número, mas não vai ultrapassar, né? Isso que é a ideia intuitiva de limite, né? Então olha só, se a gente pensa nessa sequência, né, de números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, a gente está olhando então para uma sequência que, se eu imaginar um número, sei lá, 2 bilhões, vai existir o 2 bilhões e 1, que é um ponto que vai ultrapassar este número, este limite. Então, se eu penso qualquer ponto como um candidato a ser um limite, então este número seria ultrapassado por um número maior do que ele. E esse número maior do que ele também estaria na sequência. Então qualquer número, maior que seja, vai ser ultrapassado por um elemento desta sequência. Tá bom? Então quer dizer que essa sequência não possui limite. E quando isso acontece, né, ela cresce sem parar, a gente fala então que ela tende ao infinito. Tá? Então essa que é a ideia de sequências, né, que tendem ao infinito. Elas crescem sem limite, né? Elas crescem indeterminadamente. Tá? Então esse é o primeiro caso, né? O caso aqui de uma sequência onde ela não possui limite, né? Ela vai para o infinito. E quando ela vai para o infinito, a gente vai denotar da seguinte maneira, ó, o x ele vai tender, então essa flechinha aqui a gente vai ler ela como x tende, né? Então o x, que é o número aqui dessa sequência, que a gente pode, né, escrever como xn, porque está indexado num número natural, então esse xn ele vai tender a mais infinito, ou seja, ele vai crescer cada vez mais, né? Então à medida que eu vou aumentando o número da minha sequência, né? Então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o enésimo elemento da minha sequência vai possuir um maior, vai estar cada vez um número maior do que ele. Tá? Então essa aqui é a intuição de como uma sequência, né, tende para o infinito, tá? Para mais infinito. Agora vejamos esse segundo exemplo. Então vamos desenhar de novo a reta real e enxergar o que esses pontos fazem. Aqui, pessoal, tem uma charadinha que a gente tem o seguinte, ó. Temos aqui 1, né, o ponto 1, e temos aqui o ponto 0. Tá? E aí, a charada é o seguinte, né? Vamos supor, então, que eu tenho uma tartaruga aqui, né, no 1, tá? E que ela vai andar, ela vai sair aqui do 1 e quer chegar no 0. E ela vai andar todo dia metade do caminho que falta, né? E aí, então, nossa pergunta é quantos dias ela vai demorar para chegar até o seu destino, tá? Então, olha só, a gente solta a tartaruga aqui no primeiro dia e ela vai andar metade do que falta para chegar até no 0, tá? Então, metade do que falta ela vai vir aqui no meio. Então, vemos aqui no 1 sobre 2. Olha só, no primeiro dia, então, ela andou bastante, né? Andou metade do caminho. Opa, agora então falta pouquinho para ela chegar, né? Então ela vai chegar logo. Bom, no segundo dia, então ela vai andar metade, né, do que falta
para chegar aqui no zero, tá? Então, quanto que seria, né, essa metade? Seria 1/4. Opa, então ela já andou metade da metade. E agora? No próximo dia, no terceiro dia, ela vai andar metade do que falta. Falta 1/4, anda metade, 1/8. E assim por diante, pessoal. Então, quando que essa tartaruga ela vai chegar na origem aqui, no zero? Fisicamente, uma hora ela vai chegar, porque ela vai estar tão próxima do zero que vai chegar. Mas matematicamente falando, pessoal, ela nunca chega no zero. Nunca. Por quê? Porque olha só, ela sempre pega essa distância que ela está do zero e vai andar apenas metade. Então não importa o quão próxima ela esteja do zero, ela vai andar apenas a metade do que falta para chegar. E assim por diante. Então essa ideia de infinito dentro de um intervalo surge através deste problema matemático, certo? Então à medida que ela vai andando ali metade, 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 ela nunca vai chegar ao seu destino, né, matematicamente falando. Ela sempre vai estar muito próxima ali, muito próxima do seu destino, mas nunca vai chegar, tá? Então essa é uma ideia intuitiva aqui que a gente tem para infinito, né? Então com essa ideia de infinito a gente traz essa segunda sequência aqui, né? Essa segunda sequência, se a gente marcar, aqui foi, na verdade, é uma subsequência dessa, né? Mas se a gente marcar os pontos dessa sequência, olha só como que fica. Então temos aqui a reta real, temos o número 1 aqui na reta e o número 0 aqui na reta. O primeiro termo dessa sequência é 1, o segundo termo é meio, o terceiro termo é 1/3, o quarto termo 1/4, o quinto termo 1/5, então tem que pegar esse intervalo e dividir por 1/5. E assim por diante, né? Depois 1/6, 1/7, 1/8. O que a gente repara que isso vai acontecer, né? Então, o termo geral dessa sequência é 1 sobre n quando n varia nos números naturais, ok? Claro que diferente de zero. Agora, o que acontece, pessoal? Olha só, eu sempre vou estar pegando então o 1, que é o de cima. Uma fração, ela representa o quê? Eu vou pegar uma unidade, uma fração quando o 1 está em cima e eu tenho um número n embaixo. O que ela representa geometricamente? Eu vou pegar uma unidade, eu vou dividir ela em n pedaços e eu vou pegar 1. Então essa que é a ideia. Então, por exemplo, 1/5, eu vou dividir essa unidade em 5 pedaços e vou pegar 1 apenas. Então, quanto maior esse número aqui embaixo, né, do 1, a gente vai estar com um número cada vez mais próximo de zero. Né, um número cada vez menor. Só que a mesma história da tartaruga. A gente sempre pega a unidade e divide em um certo número de pedacinhos. Então um pedacinho vai existir, um pedacinho a gente pega. Então se um pedacinho a gente pega, ele nunca vai chegar no zero, nunca vai dar zero. Mas quanto maior o número, mais próximo de zero a gente vai estar. É como se eu tivesse, sei lá, um frango e eu quero dividir esse frango para um número cada vez maior de pessoas em um almoço, por exemplo. Certo? Então, quanto mais pessoas tem, menor é o pedaço que cada um vai pegar, uma vez que a gente tende a dividir igualmente, ok? Então é a mesma ideia aqui, quanto maior, menor seria o pedaço, ok? Então quanto maior o número aqui embaixo do 1, menor é o número que eu estou lidando, ou seja, mais próximo de zero esse número vai estar. Então, olha só, no limite, quando a gente tende, né, quando esse número aqui tende ao infinito, ou seja, quando esse número que está aqui embaixo aqui fica cada vez maior, cada vez mais, né, mais grande, né, cada vez maior que a gente tem este número,
a gente tem que essa fração aqui vai estar cada vez mais próxima do zero. Então essa que é a nossa ideia. O zero vai ser um limite, né? A gente vai estar cada vez mais próximo. É claro que a gente nunca vai chegar no zero. Nunca. Porque 1 dividido por um número, não importa o tamanho do número, nunca é zero. Nunca é igual a zero. Pode ser muito próximo de zero, mas igual a zero ele não é. Ok? Então aqui o limite desse caso seria zero. Tá? Então aqui a gente escreve xn, né, que é o termo geral desta sequência, tende a zero. Ok? Então ela está cada vez mais próximo de zero. Bom, e agora esse outro exemplo, terceiro exemplo aqui, o que a gente tem? O terceiro exemplo, pessoal, a gente tem o 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então como que fica na reta? Então eu tenho aqui o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Ou seja, eu também não vou ter um limite. Porque se eu pego um ponto, sei lá, menos 2 milhões, vai existir o menos 2 milhões e 1, que vai estar à esquerda. Então vai estar adiante nesta sequência, vai estar na frente nessa sequência. Então essa sequência nunca para. É a mesma ideia dessa primeira, né? Só que essa daqui ela cresce infinitamente. Essa aqui ela decresce infinitamente, né? Então ela segue aqui para a esquerda na reta real e nunca para. À medida que eu pego um ponto, pego um número, sempre vai existir um maior que ele. Tá? Então nessa ideia que ele, acontece a mesma coisa aqui. Então aqui n com n, o n inteiro. Tá? Então aqui o termo geral ele vai tender a menos infinito. Então ao invés de ir para mais infinito, ou seja, para a direita, a gente tem uma tendência para menos infinito, que é a esquerda. Quarto exemplo, quarta sequência que a gente tem aí. Essa sequência, pessoal, se a gente observar, a gente está da seguinte maneira. Eu estou com meio, então o primeiro ponto que eu tomei aí é meio. Tá? Depois, isso que eu estou aqui, vamos ver. Desenho 0, desenho 1. Então eu estou aqui com meio, depois eu vou pegar 2 terços. 2 terços, então eu vou pegar esse intervalo, vou dividir em 3 e vou pegar 2. Então vai estar aqui, né? 2 terços. Depois, 3 quartos, então eu vou pegar esse intervalo, dividir em 4 e vou pegar 3. Né? Depois, 4 quintos. Então, vou pegar esse intervalo, dividir em 5 e pegar 4. Então, vai ser aqui mais ou menos. Opa, 4 sobre 5. E assim por diante. Note, pessoal, quanto falta desse aqui para chegar no 1? Falta meio. E desse aqui para chegar no 1? O 1 não pode ser visto como 3 sobre 3? E como eu já tenho 2 sobre 3, só falta 1 sobre 3. Então aqui falta 1 terço. Aqui faltava meio. Aqui faltava 1 terço. Aqui falta 1 quarto. Aqui falta 1 quinto. E assim por diante. Olha só. O que falta para chegar dá exatamente essa sequência aqui, ó, tirando 1. Dá exatamente essa sequência. E a gente viu que essa sequência está cada vez mais próxima de 0. Então a gente sempre vai pegar, olha só. Quando eu escrevo um termo geral dessa sequência, ele é de que forma? Ele é n dividido por n mais 1. Então isso nunca vai ser maior do que 1. Por quê? Porque olha só, o n mais 1 é um número a mais do que o n. Então isso a gente sabe que é maior do que n. Certo? Como ele é maior que n, se eu dividir dos dois lados por 1, por n mais 1, o que vai acontecer? Desse lado aqui, n mais 1 dividido por n mais 1 é 1. Então quer dizer que 1 é maior do que n sobre n mais 1. Então ela nunca chega no 1. Então ela vai estar sempre aqui próximo, cada vez mais próximo do 1, mas nunca chega no 1. Tá? Então essa sequência aqui, ela vai ir cada vez mais próxima de 1. Então essa que é a nossa ideia intuitiva
de que o limite desta sequência é 1. Tá? Então aqui o xn tende a 1. Por quê? Porque a sequência está cada vez mais próxima de 1, mas nunca é 1. Então xn tende a 1. Ok? Bom, e se eu tivesse uma sequência constante, uma sequência 1, 1, 1, 1, 1, 1? Essa sequência tem limite? Tem. O 1. Por quê? Porque ela vai estar cada vez mais próxima de 1. Na verdade, ela vai estar em cima do 1. Então, sequências constantes também possuem limite. Tá? Então, o limite não só precisa que o conjunto de números esteja cada vez mais próximo, mas não coincida, mas ele pode chegar e coincidir, né? Só não pode ultrapassar, né? Porque isso que é a ideia limite, né? Se você está no limite de um município, se você está exatamente na fronteira, você ainda pertence ao município, mas você não deixou de pertencer ao município. Então, se você dá um passo a mais, você deixa de pertencer ao município. Então, essa que é a ideia de limite também. Você pode chegar e pode atingir aquele valor, só que você não pode ultrapassá-lo. Tá? Exatamente a ideia da palavra limite. Muito bem. E agora, então, essa última sequência aqui. Essa última sequência, o que vai acontecer aqui se a gente marcar esses pontos? Então, olha só. A gente tem aqui, primeiro a gente começa no 1. Depois, 3 sobre 2, que é 1,5. Então, se eu desenhar aqui 2, 3, 4, 5. Então, 1, depois 1,5, né, que é 3 sobre 2. Depois, 3. Então, aqui é o 2, 3. Então, primeiro foi o 1, depois o 3 sobre 2, depois o 3. Depois do 3 vai o 5 sobre 4, que é 2,5, ó. Então, 1, 2,5. Tá voltando para cá. Que é 5 sobre 4. Opa, 2,5 não. 5 sobre 4 não. É 1,25 na verdade, porque é metade de 2,5. Então 1,25. Então 1,25 vai vir aqui, ó. 5 sobre 4. Depois 5 vai lá na frente. Depois 7 sobre 6. 7 sobre 6 vai vir aqui pertinho. Então olha só, ela sempre vai ficar intercalando dessa forma, né? E que número que é esse? Ela sempre vai pegar o número, ó, ímpar. Se for ímpar, vai ser o próprio número. E se for um número par, então, por exemplo, segundo elemento, vai ser o próximo do par dividido por ele. Então, por exemplo, o elemento aqui na entrada n, na entrada 2n é par. Então, o número que vai aparecer nessa entrada aqui, né, ou seja, o x2n, o x que aparece na casinha 2n, ele vai ser 2n mais 1 dividido por 2n. Né? Então, por exemplo, para n igual a 1, então é o 2, né, a segunda casinha. Então vai ser 2 mais 1, 3 sobre 2. Quarta casinha, então o n igual a 2. Então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 sobre 4. Então 5 sobre 4. Depois, essa aqui é a sexta casinha. Então é n igual a 3. Então 6 mais 1, 7 sobre 6. Tá aqui. E se o x for ímpar, né, se a casinha for ímpar, então a gente pode colocar o próprio número, 2n mais 1. Então, por exemplo, para aqui a primeira casinha, então n é 0. Então vai ser 1, né, para n igual a 0. Depois, a terceira casinha vai ser para n igual a 1. Então vai ser o próprio número. Terceira casinha, número 3. Quinta casinha, quinto elemento, né? 5. Sétima casinha, número 7. E assim por diante. Ok? Então olha só, ela sempre vai pegar um número lá da frente e um número aqui entre 1,5. Entre 1 e meio. Entre 1 e 2, né? Entre 1 e 1,5. Beleza? Então ela sempre vai ficar alterando dessa maneira. Então, sempre que eu tenho uma sequência que não tende a lugar nenhum, né? Ela vai lá pra cima e volta ali pra baixo. Vai lá pra cima e volta ali pra baixo. Então ela, né, é desordenada. Então ela não possui limite, né? Então os termos dessa sequência
eles oscilam sem tender para um determinado limite, tá bom? Então essa que é a ideia de limite de sequência. Então a primeira noção intuitiva que a gente observa quando a gente trabalha com limite. Tá? Então nesse caso aqui o limite não existe. Né? Diferente desses casos aqui em que o limite explodia, né? O limite ia para mais infinito ou para menos infinito, nesse caso aqui o limite não existe, porque ela fica oscilando, sobe e desce e não tende a lugar nenhum.